pessoal da segunda série do ensino médio, gente bonita. Sejam bem-vindas, bem-vindos as nossas estudantes, os nossos estudantes, professoras, professores, responsáveis, funcionários da nossa rede que acompanham aqui cotidianamente a nossa programação no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou a professora Maria Fernanda, o meu sinal é este. E a gente vai agora ter uma aula do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Né? Como vocês sabem, a gente tem aulas deste componente 2 vezes por semana e esse é um componente que faz parte de um aprofundamento que vocês escolheram aí, né? Que é o aprofundamento Superar Desafios de Humanas. Só para a gente se localizar aí, para a gente saber direitinho aonde a gente está, nós estamos nesse momento na unidade curricular 1 deste aprofundamento, e essa unidade curricular se chama No Mundo, Tudo Está Interligado, certo? Aí, como sempre, a gente trabalha com uma habilidade da formação geral básica, que é aquela justamente que aparece aí para vocês ao longo da formação nas chamadas disciplinas regulares, tá certo? Física, biologia, matemática, sociologia, enfim, essa é uma habilidade de ciências humanas, né? E que a gente vai mobilizar. Então, na nossa aula de hoje, eu vou enunciá-la para vocês. É a seguinte: elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Então, pode ser expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Para além dessa habilidade da formação geral básica, a gente trabalha também com uma habilidade do eixo estruturante, que é essa que aparece aí na tela para vocês, que é a de selecionar e sistematizar informações, né, sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política. E a ideia, né, dessa habilidade é que com isso vocês sejam capazes de identificar diferentes pontos de vista e também posicionar-se, né? Mas não é um mero posicionar-se, mas sim trazendo uma argumentação coerente, ou seja, citando fontes, né, as fontes dos recursos que vocês utilizam na argumentação, fazendo uma pesquisa e apresentando as suas próprias conclusões sobre os temas que tratamos aqui no nosso componente, tá certo? Bom, como vocês sabem, nesse componente a gente sempre faz o nosso Momento Libras, que é um momento em que a gente procura democratizar o acesso à aprendizagem de Libras, que é a língua oficial do nosso país. E aí eu vou pedir para a nossa intérprete que está aqui conosco ali no canto da tela. Tudo bem? Eu gostaria de te pedir, por gentileza, se você poderia nos ensinar o sinal para a palavra-chave da nossa aula de hoje, que é revolução. Então vamos ver. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo e praticando, né? Muito obrigada, querida. Espero que vocês tenham pego por aí também o nosso sinal para a palavra revolução. E por que a gente aprendeu esse sinal? Justamente porque o tema da aula de hoje, vejam aí, né? Vai aparecendo aí no título, né? É revolução científica. Então, hoje a gente vai falar sobre revolução científica, a gente vai localizá-la no tempo, vamos localizá-la no espaço também e vamos entender um pouquinho melhor o que é que a gente quer dizer quando a gente fala em revolução científica, tá certo? Então, para a gente começar as nossas discussões, é sempre interessante que a gente traga o que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, que se chamava O que é Revolução, a gente procurou conceituar
definir este termo e entender ao longo da história, né, que formas, né, que definições foram dadas para esse termo e, inclusive, como foi mobilizado esse termo historicamente. E aí a gente tinha visto, com a ajuda do professor Alcides, né, que revolução significa, de modo geral, uma mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade. E que, normalmente, essa mudança abrupta, ou seja, profunda, repentina, né, ela se dá em um espaço relativamente curto de tempo. Né? Então, quando eu tenho uma mudança profunda, estrutural e que se dá de forma abrupta, né, num curto espaço de tempo, a gente pode chamar de revolução. A palavra revolução, ela também pode ser mobilizada para descrever mudanças rápidas e profundas em diferentes campos. Então, no campo científico-tecnológico, no campo econômico, no campo comportamental. E é justamente neste sentido que nós falaremos hoje em Revolução Científica. A de uma mudança muito profunda, se não tão rápida, pelo menos muito profunda, muito estruturante mesmo, dentro do campo científico-tecnológico, a partir do século XV até mais ou menos o século XVIII, que é o momento em que vai se estruturando, né, o que a gente chama de ciência moderna, certo? Então, não é um período num período de tempo tão curto, a gente vai ver que é uma mudança que vai durar aí alguns séculos, né? Mas que vai gerar um produto, e esse produto é o que a gente chama hoje de ciência moderna, com todos os seus métodos, as suas especificidades, que a gente já conhece, afinal de contas, na nossa primeira atividade, a gente tentou conceituar ciência. A gente partia logo de cara de uma pergunta que era: afinal de contas, o que é ciência? Né? Então vamos lá juntos. A gente está agora na introdução 2 da atividade 2, que vai falar sobre revolução científica. E para fazermos isso juntos, eu gostaria de colocar aí uma pergunta na tela para vocês. Em 3 minutinhos, eu gostaria que vocês pensassem aí um pouco, refletissem, tentando trazer os conhecimentos que vocês já têm, já acumularam até aqui, sobre a seguinte questão: o que você conhece sobre a Revolução Científica? E aí a gente localiza temporalmente a Revolução Científica entre os séculos XV e XVIII. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu essa expressão, Revolução Científica? Se sim, em qual contexto? Que informações a respeito dela você se lembra? Em 3 minutinhos a gente já se encontra.
met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. E aí, pessoal, o que será que vocês já conhecem sobre a Revolução Científica? Vocês podem trazer, né, essas respostas para o professor da sala de aula de vocês, professor, professora de Ciência, Tecnologia e Ética, e eu vou contar aqui para vocês, então, algumas informações absolutamente fundamentais sobre isso que a gente chama de Revolução Científica, tá certo? Então, primeiro é importante que a gente tenha em mente que esse é um período que se inicia, né, tem como marco inicial o século XV, tá certo? E que se prolonga até o XVIII. Portanto, como a gente já vinha conversando, são pelo menos 300 anos, né, que se levam nesse percurso até a fundação e a manutenção e o estabelecimento de bases da ciência moderna. Então, isso que a gente chama de revolução científica não é também uma mudança tão repentina, tão abrupta, tá certo? Ela leva um período de tempo até extenso, se a gente pensar, né, 3 séculos, mas ela significa efetivamente uma mudança de paradigmas bastante profunda, tá certo? Bom, a Revolução Científica, mais do que nada, ela traz para o jogo, digamos assim, ou se ela não traz porque de alguma forma sempre esteve presente, né, a racionalidade humana, mas ela entrega uma relevância, uma importância muito grandes para a razão e para as capacidades, para as habilidades da razão humana. E como é que ela faz isso? Se a gente já tinha, por exemplo, lá na filosofia da antiguidade, a gente já tinha uma valorização da razão humana, né? A gente pode pensar, professora, mas o que de especial há nesse período histórico que a gente chama de Revolução Científica e que a gente diz que há uma valorização da razão? Há sim uma valorização da razão sob uma forma específica. E que forma é essa? Através do método experimental, através do método científico. Então, o que se começa a pensar, né? Nesse período da Revolução Científica? Olha, a razão humana, de mãos dadas, aliada com determinados métodos científicos que nós chamaremos de métodos experimentais, tá certo? Então, a observação muito cuidadosa, muito aprofundada do objeto de estudo, experimentos que possam ser replicados e que nos levem a determinadas conclusões que serão tidas como verdadeiras, pelo menos naquele momento. Bom, tudo isso é uma valorização da razão, mas não assim valorização da razão por si só, e sim sob uma determinada forma, sob uma determinada habilidade, que é essa de utilizar, de experimentar e de utilizar métodos para tentar chegar a conclusões e fornecer respostas às perguntas, certo? Nesse período, pessoal, é que a ciência começa a ser considerada um conhecimento assim mais estruturado e mais prático. E por quê? Ela passa a ser considerada mais estruturada e mais prática, justamente porque começam a se desenvolver isto que a gente está chamando de método científico. E que é esse método científico? É aquele a partir do qual eu coloco uma pergunta, a partir dessa pergunta eu coloco uma hipótese, procuro respondê-la. Uma hipótese é uma possibilidade de explicação, e aí eu vou experimentar, eu vou observar a realidade, eu vou produzir e reproduzir experimentos, eu vou testar tudo isso dentro de determinados métodos, não feito também de uma forma jogada, né? E a partir disso, da utilização desses métodos, é que a ciência começa a ser mais estruturada, mais prática mesmo. A expressão que nomeia essa aula de hoje, a expressão revolução científica, ela não foi utilizada assim na época,
né? Na verdade, ela surgiu posteriormente, né, por um estudioso desse período que se chamava Alexandre Koaré, né? E ele cunha essa expressão revolução científica em 1939. Portanto, já no século XX, quando um estudioso, né, desse período olha para trás, olha para o conjunto de coisas que as pessoas estavam fazendo nesse período, né, os pensadores, os estudiosos, os cientistas, enfim, e diz, caramba, nesse período a gente pode sim considerar que o que estava rolando ali era verdadeiramente uma revolução científica. Tá certo? E é claro que, se a gente está falando de século XV, XVI, XVII, XVIII, a gente está falando, o XVIII já nem tanto, até pelo menos o XVII, a gente está falando, sim, de um contexto maior na Europa, que é o contexto do Renascimento. A própria palavra Renascimento já indica que a concepção que se tinha de um período histórico anterior, que era o período medieval, era uma concepção não muito bacana, né? Porque se está se dizendo que, olha, aqui está renascendo alguma coisa, isso implicitamente significa que no período anterior essa coisa estava morta. E que coisa seria essa? Bom, a curiosidade humana, a vivacidade humana, o homem no centro do mundo, o homem é capaz de realizar tudo que ele desejar, né? O antropocentrismo. Então, esse renascimento também é um momento histórico, um contexto que dá margem para o acontecimento da revolução científica. Se a gente talvez não tivesse nesse momento histórico muito específico, que é esse momento em que o homem volta a ser, digamos assim, a peça principal no palco, né? O ser humano volta a ser entendido como algo muito potente, algo capaz de conhecer o mundo, de utilizar as ferramentas de que dispõe seu corpo, seu intelecto, para conhecer verdadeiramente o mundo, o funcionamento, as engrenagens da vida. Se a gente não tivesse nesse contexto de recolocação, de revalorização do intelecto e da alma humana, certamente a revolução científica talvez não tivesse encontrado um pano de fundo tão excelente para que pudesse aflorar, né, da maneira como aflorou. Tá certo? Então, o Renascimento, só para a gente entender um pouquinho melhor, ele significa historicamente a decadência do feudalismo, que era esse regime político, né, econômico estabelecido na Idade Média. E, por conta da decadência do feudalismo, a gente tem aí também, ou por causa, né, da ascensão da burguesia, a gente tem a decadência do feudalismo. Então, a burguesia, que é essa nova classe, que é uma classe que pratica o comércio, é uma classe que procura determinadas liberdades, né, que não se encontravam na Idade Média, no feudalismo, ela ascende com muita intensidade e passa a jogar papéis de poder no período do Renascimento, né? Não à toa, muitos membros dessa burguesia nascente e depois cada vez mais consolidada fazem parte de uma determinada visão de mundo que a gente chama de humanismo, né? O humanismo, pessoal, e são muitos os artistas e os intelectuais do Renascimento que se podem considerar humanistas, é uma certa visão de mundo, tá? É uma visão antropocêntrica, ou seja, que coloca o homem como peça mais importante, digamos assim, né, nesse conhecimento da vida e do mundo. É uma visão antropocêntrica que diz o seguinte: se não nós, seres humanos, para conhecer o mundo, então quem? Né? Assim, o mundo é um enigma que está aí para ser desvendado e a gente possui as ferramentas para fazê-lo. Que ferramentas são essas? Bom, o nosso intelecto, a nossa alma, a nossa curiosidade, nossa vivacidade, tá certo? E aí, o humanismo fazia uma crítica ao teocentrismo no sentido de que valorizava
contrariamente, certos ideais filosóficos, morais e estéticos que colocavam o homem como centro do mundo. Mas só que é muito, muito importante que a gente tenha em mente que o humanismo não abole, digamos assim, a religião. A gente tem aí diversos artistas, diversos cientistas, a maior parte deles, na verdade, no Renascimento, são artistas, cientistas, pensadores que entendem que Deus tem uma presença ainda muito fundamental na explicação do mundo. Então, se eu vou tentar entender as leis da física, por exemplo, as leis da mecânica, são leis que eu vou entender porque eu sou um cientista, eu sou um homem, eu estou no centro do mundo, eu sou racional, mas são leis que só me são dadas a entender porque Deus as fez de uma forma tão perfeita, as leis da física, da mecânica, do mundo, da vida humana de uma forma geral, que eu sou capaz de entendê-las. Elas são inteligentes, elas se deixam conhecer, se deixam compreender. Então, a figura de Deus ainda tem uma presença muito importante no Renascimento, que, esteticamente falando, retoma os ideais classicistas. Então, eles voltam lá para a Antiguidade Clássica, Roma, Grécia, para dizer, puxa, isso aqui precisa ser retomado, ficou morto aí durante a Idade Média, mas a gente precisa retomar essa forma de ver o mundo, essa forma de se fazer as artes, tá certo? Um classicismo próprio aí do Renascimento. O Renascimento também não é um período qualquer da história, no sentido de que não tenha trazido produtos, né? Produtos artísticos, literários, técnicos foram muitos advindos do Renascimento. Um deles, um dos mais famosos que aparece aí na tela para vocês, é a imprensa. Né? A imprensa, que foi concebida aí pelo Johannes Gutenberg e que diminuiu muitíssimo o tempo e o trabalho necessários para publicar livros, revistas, enfim. Bom, aí a gente tem aí um exemplar da Bíblia. A Bíblia, que é um livro bem grande, né? E que levava anos para ser copiado à mão. De repente, a gente tem aí a Bíblia podendo ser copiada com muito menos esforço e levando muito menos trabalho, com a tecnologia da imprensa concebida pelo Gutenberg aí no período do Renascimento. Vejam só, aí na tela aparece para vocês uma pequena parte, né, do teto da Capela Sistina, que foi feito por Michelangelo entre 1508 e 1512, portanto, no século XVI. Nessa parte aparece um ser humano que tenta encostar a sua mão na mão de Deus. Né? Então, os seus dedos estão quase se tocando. É quase como se o homem dissesse assim, olha, muito obrigada por ter me dado ferramentas tais como a minha razão e o meu intelecto, porque isso me faz entender, compreender, conhecer esse mundo que você criou, que o Senhor criou e que está aqui à minha volta. Certo? Depois a gente tem aí como outro produto do Renascimento, o modelo heliocêntrico do sistema solar, que foi concebido por Nicolau Copérnico, o primeiro cientista renascentista, próprio da Revolução Científica, né? E que dizia, olha só, não, os antigos estavam errados quando eles colocavam uma teoria geocêntrica, que coloca a Terra como o centro do universo. Eu, a partir das minhas observações, o Copérnico ele ainda observava a olho nu, ele não dispunha ainda de ferramental mais sofisticado para isso, mas a partir das contas, a partir das observações que ele fazia a olho nu, ele chega à conclusão aí de que, na realidade, Hélio, né, o Deus Sol, o Sol era o centro do universo. Para além disso, olha só que importante, a anatomia enquanto ciência começa a ganhar corpo também no Renascimento, também na Revolução Científica. A gente tem a publicação de uma obra fundante dos estudos anatômicos
no Renascimento, por Andreas Vesalius, né, da organização do corpo humano. E aí vocês conseguem ver bem na tela que mostra, né, um corpo humano assim com as suas diferentes partes sendo expostas, portanto os músculos, o esqueleto, os movimentos que o ser humano é capaz de fazer, todas as partes, os órgãos, né? Então um estudo muito detalhado da anatomia humana. A fundação, né, da anatomia enquanto ciência remonta, portanto, à própria revolução científica. E aí vocês percebem que isso que a gente está chamando de revolução científica é, na realidade, um movimento extremamente amplo. Né? Normalmente, quando a gente fala de revolução científica, a primeira coisa que vem na nossa mente é a astronomia. Né? Essa mudança absoluta de paradigma que se impõe na astronomia, a transição do geocentrismo para o heliocentrismo, mas se a gente vai ver a fundo, olha quantas coisas absolutamente fundamentais para a gente hoje advém desse período da revolução científica. A imprensa, por exemplo, os estudos anatômicos, a valorização da razão e dos métodos experimentais, tudo isso de que a gente desfruta hoje e de que fazemos uso também hoje, remontam a essa época, tá certo? Aí a gente vai se encaminhando, passou rápido, a gente vai se encaminhando para o final do nosso encontro de hoje, mas não sem antes deixar algumas sugestões para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então tem um artigo chamado O Renascimento e as Origens da Ciência Moderna. Então, fazendo esse link, diretamente esse link que a gente fez no nosso encontro de hoje. Tem um filme, pessoal, que é um filme belíssimo da década de 60, chamado Agonia e Êxtase, que é um pouco uma biografia do Michelangelo. Esse mesmo Michelangelo de que falamos agora há pouco, quando vimos uma parte do teto da Capela Sistina, que ele produz lá no século XVI. E também um artigo da revista super interessante para quem ficou curioso para entender um pouquinho melhor, afinal de contas, como é que funcionava essa imprensa aí que foi concebida pelo Gutenberg, né? Como que os livros eram produzidos, como que as letras eram impressas ali no papel, como que se conseguiu diminuir tanto o esforço e o tempo para produzir obras, né? Então, quem ficou com essa curiosidade é só acessar esse link, tá certo? E antes de finalizar, deixo para vocês também, no roteiro do estudante, uma pergunta para vocês discutirem em grupos e fazerem registros no caderno. Os registros no caderno, pessoal, eles são muito importantes ao longo das aulas aqui do nosso componente, para que vocês possam ir construindo conhecimento coletivamente, individualmente também, e para que possam ir comparando, né, os conhecimentos que vocês vão obtendo e construindo ao longo de nosso percurso todo com aqueles que vocês tinham no começo. Tá certo? Para vocês terem uma ideia mais clara dos conhecimentos que vocês construíram em cima dos conhecimentos prévios, né, que vocês já possuíam. A pergunta sobre a qual vocês vão discutir e que registrarão no caderno é essa que vai aí na tela e diz assim: de que forma o contexto histórico do Renascimento representou uma abertura de portas para a Revolução Científica? Então, é uma pergunta sobre a qual, indiretamente, a gente conversou no decorrer de toda a nossa aula. E vale discutir em grupos, então, para ir retomando esses conhecimentos, elementos e informações. Tá certo? Eu me despeço de todas e todos vocês com todo o carinho do mundo. Cuidem-se muito. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.